Boa tarde, alunos! Aqui é o professor Antônio, professor particular e administrador dos grupos de estudos dos cursos de Logística, Administração, Gestão e Engenharia. E nesse vídeo vou estar auxiliando vocês no desenvolvimento do mapa da disciplina de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Antes de a gente começar a dar uma olhada aqui no arquivo orientação, no estudo de caso, eu recomendo que vocês dêem uma assistida na explicação do mapa que está lá postado pela professora, e que vocês também baixem o formulário padrão de respostas, que está ali disponível no materiais da disciplina. Para alguns alunos ele está disponível esse formulário, para outros não. Eu não sei o porquê, mas caso não tenha disponível para você ler o formulário com as respostas para você colocar, você pode estar utilizando o mesmo formulário que você utilizou nos mapas anteriores, que é a mesma estrutura, tá? Não tem assim tanta obrigatoriedade nesse formulário padrão, assim, mas seria bom que você conseguisse para o trabalho ficar mais caprichado. Após então você baixar esse formulário padrão, que é esse que está aparecendo aqui, eu recomendo fortemente também que vocês baixem o livro da disciplina, que é esse que eu abri agora aqui na tela, mais precisamente na página 213. Tá? Aqui na página 213 a gente vai falar sobre os indicadores de qualidade de vida no trabalho. E esse quadro que está aparecendo aqui, dos indicadores de qualidade de vida do trabalho, é o quadro mais importante para responder. Então, todo o nosso mapa vai estar, as respostas, a gente vai usar como base esse quadro que está aparecendo aqui. Ele vai dar todo o norte para as nossas respostas. Tá? Então, começando aqui no mapa, o que ele nos apresenta? A gente vai trabalhar nesse mapa o conteúdo chamado qualidade de vida no trabalho, que também é chamado de QVT. Então, toda vez que eu for falar agora no vídeo sobre QVT, entenda-se como qualidade de vida do trabalho. O QVT nada mais é do que esse quadro que está aqui. Esse quadro aqui ele resume bem o que seria o QVT. Esse quadro é um quadro colocado pelo autor Chiavenato, 2022, que é um autor que a gente já viu falar muito já durante o livro. E aqui ele esboçou aqui os fatores de QVT e as dimensões. O que seria esse QVT? Ele é separado aqui em 8 blocos, né, que tem a ver com compensação justa e adequada, condições de segurança no trabalho, utilização de desenvolvimento e capacidade, e dentro desses fatores tem cada fator desse tem uma característica. Tá? Então depois que a gente lê todos os QVT e suas dimensões, a gente já está bem munido de informações para estar respondendo o mapa. Então, voltando aqui para o mapa, ele coloca aqui um estudo de caso, né, de uma empresa fictícia. Essa empresa fictícia ela se chama Inovatec. E nessa empresa fictícia, ele nos coloca aqui 4 cenários. O que seriam esses 4 cenários? São 4 acontecimentos que acontecem com um tema. No cenário 1 ele fala sobre pressão e salário, no cenário 2 ele fala sobre infraestrutura e segurança, no 3 ele fala sobre falta de preparo e carreira, e no cenário 4 ele fala sobre impacto pessoal. Cada cenário aconteceu alguma coisa. Então, no cenário 1, que fala sobre pressão e salário, a Mariana chegou lá algum dia no seu trabalho. A Mariana é uma personagem fictícia também, tá? Então, ela chegou um dia lá no trabalho e ela se deparou com a seguinte mensagem enviada pelo gerente: Mariana, nós precisamos bater a meta até sexta-feira. Ou também ele encontrou lá no café um colega funcionário no qual ele diz assim: os novos funcionários que chegaram na empresa estão ganhando os mesmos salários do que nós. Então, o que a gente já identifica nesse cenário aqui? Uma desvalorização do funcionário antigo, uma falta de atualização dos salários, né? E a cobrança continuando sendo ali bem expressiva e nem sequer dando um aumento. Então, esse que é o primeiro problema que a gente identificou no cenário 1. Aqui no cenário 2 também vai ter um problema que é referente à infraestrutura e segurança, que fala sobre alguns fios soltos lá no chão da empresa. Cenário 3 fala sobre a falta de preparo e carreira, e assim por diante. Mais abaixo a gente tem então as questões que a gente precisa responder, que seriam baseadas nesses 4 cenários aqui, nos 4 problemas elencados ali. A primeira questão, ele diz assim: identifique 4 problemas presentes na empresa Inovatec Solution e explique qual aspecto do QVT está sendo afetado em cada situação. Daí, para responder, considere os temas como remuneração, segurança, desenvolvimento, equilíbrio, enfim. Então, o que ele quer basicamente? Ele quer que a gente faça uma correlação dos 4 problemas aqui, dos 4 cenários, com essa matriz que está aqui, com esse quadro que está aqui. Lá no vídeo explicativo a professora fala sobre linkar. Ela fala assim, vocês precisam linkar cada cenário com a tabela aqui do livro. Esse linkar entenda-se como correlacionar, tá? Então eu vou abrir aqui o formulário padrão aqui com as respostas, tá? Então está aqui a questão 1, que é a que eu li agora há pouco, está aqui, né? E aqui está a resposta. Então a resposta eu coloquei assim:
Eu deixei ela bem organizada. Os 4 problemas presentes na empresa estão relacionados aos 4 cenários. Então, os 4 problemas nada mais são do que os 4 cenários já colocados ali. Então, o cenário 1, pressão e salário. Cenário 2, infraestrutura. Então, eu só copiei cada problema, né, e coloquei ali. E agora a gente faz a ligação. Qual o fator QVT da tabela aqui do livro está correlacionado com o cenário 1 de pressão e salário? Evidentemente que é o fator 1 que está aqui, que se chama compensação justa e adequada. Então o que eu coloquei aqui? Cenário 1, pressão e salário, fator QVT relacionado, 2 pontos. Compensação justa e adequada. Pronto, já fiz a correlação do cenário 1 com o fator do QVT relacionado. Aqui abaixo eu coloquei um pequeno texto justificando, digamos assim, né, o porquê dessa correlação. Então eu coloquei assim, elas estão correlacionadas porque a situação demonstra uma possível injustiça salarial. E coloquei mais algumas características ali que fazem a correlação, mas é basicamente isso que você precisa fazer. Aí você faz com os outros também. Cenário 2 da infraestrutura, qual que está ligado? Ele está ligado com o fator de condições de segurança do trabalho, que é o fator QVT2 que está aqui no livro. Então eu coloquei ali, cenário 2, fator QVT relacionado, condições de segurança do trabalho. Aí eu coloquei aqui a justificativa porquê da correlação. O ambiente físico apresenta riscos de integridade dos trabalhadores e tal. Eu coloquei, ele está apagadinho aqui em preto, porque esse trabalho que eu estou usando de exemplo é um trabalho que eu já estou fazendo para uma aluna minha, então só para não demonstrar as respostas aqui, eu estou só colocando aqui, fazendo só um norte para vocês, só o início delas, tá? Que já vai ajudar bastante vocês. Cenário 3, que é a falta de preparo, eu coloquei ali que a relação está com o QVT, que seria aqui o de utilização de desenvolvimento e também o de oportunidades de crescimento. Tá? Cenário 4, que é o de impacto pessoal, é um cenário 4 que está intimamente ligado ao QVT, que tem a ver com o trabalho e espaço total de vida, que é o item 7 aqui do quadro. Tá? Então pronto, fez a correlação, beleza, já respondeu a questão 1. Agora a gente vai passar para a questão 2, que ele diz assim: entre os problemas identificados na questão 1, escolha os 2 que você considera mais grave e em seguida explique quais impactos esses problemas podem causar nos colaboradores e quais os prejuízos podem trazer para a empresa. Então, dos 4 que a gente colocou aqui, a gente precisa escolher 2 que a gente considera mais grave. Tem algum que é correto ou não nessa resposta? Não, é uma pergunta um pouco pessoal. Então, alguns alunos vão achar que é o cenário 3, que é o mais grave, que é a falta de preparo e carreira. Outros vão achar que é o cenário 1, depressão. Enfim, você pode escolher qualquer um, desde que você justifique essa escolha. No exemplo aqui da questão 2, eu coloquei o cenário 1 e o cenário 2 como o mais grave. Então, ele ficou assim na resposta. Os 2 problemas escolhidos são o cenário 1, que é pressão e salário, e o cenário 2, que é o de infraestrutura e segurança. Daí eu coloquei aqui um parágrafo só justificando o de pressão e salário. Então, o problema relacionado à pressão excessiva e à percepção de injustiça salarial pode causar diversos impactos negativos nos colaboradores. E no parágrafo 2 eu coloquei aqui justificando o problema 2, que seria da infraestrutura inadequada. Então eu separei um parágrafo para cada problema identificado, para a resposta ficar mais organizada, né? Quando a banca for ler o seu trabalho, ele vai ficar assim mais redondinho, né? Então cada parágrafo justificando um. É melhor assim essa escrita, não fica tão misturada. Aí chegamos na questão 3, que ele diz assim: agora, imagine que você é um consultor e que você vai propor uma solução prática para resolver um problema que você escolheu na questão 2 e explicar quais ações devem ser realizadas e quais os resultados positivos podem ser alcançados com essa mudança. Então você veja como o trabalho vai afunilando, né? Na questão 1 a gente elencou os 4 problemas, na questão 2 a gente escolheu 2 desses problemas que a gente acha mais grave e respondeu o porquê que eles são mais graves, e agora na questão 3 a gente vai escolher entre os 2 problemas da questão 2, aqui da questão anterior, a gente vai escolher apenas um e vai propor soluções para resolver esse problema. Então, na resposta aqui, eu escolhi, na 3 aqui, eu escolhi como o problema de pressão e salário, tá, para estar resolvendo. Então, eu coloquei assim, questão 3, resposta. Problema escolhido, pressão e salário, que está intimamente ligado com o item de compensação justa e adequada, lá do QVT. E agora eu coloco aqui as ações para estar resolvendo.
aqui na questão ele não especifica quantas ações a gente precisa colocar para resolver, mas eu coloquei 3 ações, tá? Fiz um parágrafo para cada ação também, para ficar mais organizado. Então a primeira ação que eu coloquei aqui, uma das primeiras ações que a empresa deveria realizar é uma revisão na política de remuneração do salário dos funcionários. Aí um segundo parágrafo falando assim, a segunda ação seria isso. Então você vai colocando ações que tem a ver, sei lá, você pode colocar ali, a segunda ação seria implementar bonificações para os funcionários. Enfim, você pode estar explorando aí diversas ações para estar resolvendo essa problemática que você escolheu. Já a questão 4, é a pergunta mais pessoal. Geralmente ele sempre deixa a última questão dos mapas uma questão mais pessoal para a gente estar respondendo. Então ele diz assim: ao final de toda essa narrativa, né, imagine que você seja Mariana e se você esteja na dúvida. Se você estivesse no lugar dela, você continuaria trabalhando nessa organização ou procuraria outro emprego? E justifique essa resposta utilizando conceitos relacionados à valorização humana, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Então, assim, não tem... você pode escolher aqui... se eu fosse a Mariana, eu escolheria ficar na empresa. Beleza, não está errado, é uma pergunta pessoal, só que você precisa justificar o porquê que você pretende ficar na empresa. Não tem um certo ou errado, a questão vai ser correta se eu falar que eu vou sair da empresa. Não, você precisa apenas escolher um e justificar o porquê da escolha. Tanto que aqui na resposta da questão 3 eu coloquei aqui, se eu estivesse no lugar da Mariana, eu optaria por continuar trabalhando na empresa, e a justificativa para isso seria se dá pelo fato de que eu buscaria dialogar ali, né, com a gestão, com os gerentes, para talvez melhorar o salário, melhorar um pouco a parte ali de segurança no ambiente de trabalho, e essa decisão ela está amparada com o entendimento de qualidade de vida do trabalho. Então, quando eu for continuar a minha justificativa, é bom que a gente cite na resposta, na justificativa, alguma coisa que caseie, digamos assim, né, com a valorização humana, com o bem-estar. Então você coloca a escolha, no bem-estar ali você vai poder estar colocando ali que um ajuste no salarial poderia estar animando ainda mais, né, os funcionários para chegar no horário correto e estar resolvendo ali todas essas funções da empresa da melhor forma. Então aqui no outro parágrafo eu também citei aqui o aspecto, né, vale ressaltar o aspecto de valorização humana. E aqui por fim, teve um trecho também da resposta que eu fiz uma citação aqui do Chiavenato, tá? Mas isso aqui não é obrigatório, isso aqui é só porque eu quis enriquecer mais a resposta, então aqui eu fiz uma citação indireta aqui do nosso autor do livro, do Chiavenato, que ele fala sobre os princípios do QVT, tá? Mas não que vocês precisem colocar, mas eu coloquei para dar uma enriquecida aqui no texto. Então seria isso. As 4 respostas, no final você coloca aqui as referências onde ajudaram você a responder, né? Então aqui no caso eu coloquei o livro da disciplina e também o autor aqui, o Chiavenato, aqui como ter sido dele essa referência aqui, né, do quadro do QVT, eu também mencionei ele aqui. Então seria isso, o trabalho está pronto e eu aproveito aqui também para estar oferecendo aqui os meus serviços, né, o meu trabalho, porque eu tenho bastante alunos assim que às vezes falam assim, olha professor, eu já trabalho na área, mas eu não tenho tempo para estar elaborando esse mapa. Eu assisto as videoaulas, eu entendo todo o conceito, o conteúdo, mas a parte, né, de que você tem que parar para escrever, abrir lá no Word, colocar, eu não tenho tempo. Então aí eu ofereço meus serviços, se você tiver interesse, eu posso estar elaborando para você do zero esse mapa e estar enviando para você só fazer a postagem lá no portal, tá? Então se você tiver alguma dificuldade ou tiver sem tempo, pode me chamar que eu posso estar fornecendo para vocês esse material resolutivo desse mapa. Beleza? Então seria isso. Espero que eu tenha ajudado vocês para estarem fazendo o mapa de vocês também e até a próxima.